meus amados, lembrando que nós não pregamos a nós mesmos, nós não pregamos para agradar a homens, a nossa missão é abrir o Evangelho da verdade, o Evangelho de Cristo, e dessa verdade nós nos alimentamos, e a verdade, ela é Deus. De nada podeis fazer contra a verdade, a não ser indo em favor da verdade. Amém, meus amados, meus amigos? Hoje, 22 de fevereiro de 2025, estamos agora às 20 horas 40 minutos, para você que está nos vendo, nos assistindo, a você que ainda vai nos assistir, se assim essa é a vontade de Deus. E hoje aqui temos aniversariantes, a nossa irmã Rosia, aniversário de hoje, e daqui a pouquinho, após a palavra, nós vamos cantar os parabéns para ela. Vamos louvar a Deus pela vida dela. E de todos que aniversário. Também essa semana, né? O aniversário antes do Luiz também, verdade? E Coqueirão também, meus amados, meus amigos. E eu te convido aí a abrir a sua Bíblia, se você está com ela. Se não estiver, não se sinta constrangido nem constrangida, porque da mesma forma você vai ouvir a palavra. Ela é feita com a fé. E pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você recebe o milagre pela pregação da fé e não por obras da lei. Amém, meu irmão, minha irmã? Amém, meus amados? Para você que está com a Bíblia, lá no livro da lei, Isaías no capítulo 30, versículo 21. Isaías, capítulo 30, versículo 21. Meu irmão, minha irmã. Glória a Deus, louvado seja Deus. Muito calor, né? Muito quente. Choveu um pouquinho, mas eu acho que promete mais uma chuva. Quando esquenta, nunca abafa muito assim. É chuva. Estamos num período assim, de chuva até mês de abril, né? Até mês de abril. Vamos ver aí. Ficamos na fé. Amém, meus amados? Quem achou aí, diga amém. Isaías capítulo 30, versículo 21. E o tema é o que já anunciamos aí para você, o novo caminho. É o tema de hoje, mensagem da parte de Deus. Vamos ler. Cristão tem que ler. Cristão tem que ler para que possa entender, né, e aprender, ou em prática. O Evangelho de Cristo. Vamos lá, Isaías 30, 21, vamos ler. Se vocês se desviarem do caminho de Deus, ouvirão atrás de vocês uma voz dizendo: por aí não, este é o caminho, ande por ele. Amém, meus amados? Vamos fazer uma breve confissão de fé nessa palavra. Soberano Deus, nosso Pai que a tudo fez, tudo criou o céu, a terra, o mar, a fonte das águas, todas as coisas que neles há. Nós te louvamos, te exaltamos, te adoramos e agradecemos o teu santo nome aqui na terra, enquanto a terra ela é o nosso lar, na qualidade de filhos, de espíritos, em participação de carne e de sangue, assim também como Cristo participou. Estamos diante, Senhor, da tua palavra, do teu evangelho, que é o teu poder. Venha nos usar, Senhor, que se manifeste na tua palavra, o teu evangelho, o teu entendimento no coração, na mente de cada um que nos vê, nos assiste, o povo de Deus que aqui está reunido como igreja, Senhor, onde houver um eleito teu, onde houver um excluído teu, se assim for da tua vontade, que sejam alcançados pela tua graça, pelo teu entendimento, pois o Senhor mesmo disse, fez uma aliança com o seu povo, queria imprimir as suas leis na mente e no coração, no entendimento, do menor ao maior, para que cada um mesmo conheça a Deus e que ninguém venha ensinar. Pois então que assim seja, Senhor Deus, manifeste o teu poder, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria do Espírito Santo de Deus, o dom perfeito do alto, porque todo dom perfeito ele vem
do alto, que se manifeste, Senhor, no teu povo e em cada um de nós que venha nos usar. O povo de Deus aqui reunido, né, pelas redes sociais, digam, assim seja. Amém. Louvado seja Deus, engrandecido é o santo nome dele por toda a eternidade. Se vocês se desviarem do caminho de Deus, ouvirão atrás de vocês uma voz dizendo, por aí não, este é o caminho, ande por ele. Isso era nas velhas escrituras, aí o profeta Isaías. Se vocês saírem dele, se vocês saírem dos caminhos dele, de Deus, uma voz que vocês ouvirão atrás de vocês, por aí não, o caminho é esse. Sempre algo assim, né, meus amigos, meus amados, meus irmãos? E quem seria essa voz? Que voz nós queríamos ouvir atrás de nós? Sempre algo nos incomoda. Quando estamos corretos, a nossa alma, o nosso espírito, ele fica leve. Mas quando a gente escorrega um pouquinho e percebe logo que nada anda bem, e a gente é incomodado por algo de errado, imediatamente a gente trata de chamar o feito à ordem, não é verdade? E aquela voz é o Espírito Santo de Deus que está em nós. Dentro de nós está o Espírito Santo de Deus. Se alimentarmos do Espírito de Deus, irmãos, sempre teremos essa voz nos guiando, nos mostrando, por aí não, o caminho é este aqui. Mas se alimentar a nossa carne, meus amados, aí não, aí fica distante, aí nada vai dar certo, aí vai parecer aquilo que muitos por aí chamam de demônio. Diz, não, está fazendo coisa errada, é pecado, é demônio, que na verdade é carne ativada. Segundo o apóstolo Paulo, ele disse que a carne e o espírito, eles entram em conflito, eles lutam entre si para que não façais a vossa vontade. Aí vai depender de quem você alimenta dentro de você, o Espírito de Deus, ou a sua vontade própria, ou a vontade da carne. O profeta Isaías, ele falava que aquele era o caminho, já tinha um caminho, e já anunciava a Cristo. Quando Cristo veio, já se dizia, ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas quando ele veio e cumpriu toda a lei, encravando lá na cruz, tudo que era transgressão de lei, tudo que se chamava pecado, aí veio um novo e vivo caminho. Bem, meus amados? Quando ele estendeu a mão para um lado, a outra mão para o outro lado e disse, detelestai, tudo consumado, então aquele véu se rasgou, aquele véu partiu em dois, aquele véu significava o corpo dele, a carne dele partida em dois, de lá cerrada, ali estava rasgado o véu e já se nascia um novo e vivo caminho. Ele não é mais o caminho, ele já é o novo caminho. Ali o homem não tinha acesso direto ao Pai, tinha que ter um intercessor, tinha que ter um sumo sacerdote, que ele vinha de parente para parente. Começou ali com Arão e os filhos dele, Arão o sumo sacerdote, Arão que era irmão de Moisés, e os filhos dele eram sacerdotes, e ali era de parente para parente, até antes da vinda de Cristo. Mas quando Cristo veio, aquilo ali mudou. Para entrar naquele santo lugar, era necessário que um sumo sacerdote fosse até lá, fazer oferenda, sacrifício, para purificar a carne dele e da humanidade, daqueles homens. Mas com Cristo, quando ele veio, aquilo ali mudou. Existia uma parede da inimizade naquele lugar, que era da transgressão da lei, que separava o homem de Deus. Mas quando Cristo, ele disse tudo consumado, aquele véu ali se rasgou. Aquela parede da inimizade que havia entre o homem e Deus, ela foi tirada. E Cristo, ele colocou o homem direto. Ele colocou um acesso direto entre o homem e Deus. E agora só entre nós e Deus
está o Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Deus, o qual intercede por cada um de nós com gemidos inexprimíveis. Ele diz, o Evangelho, ele diz que nós não sabemos orar como convém. Ele diz que nós não sabemos pedir a Deus como convém. Há até um ditado popular que muita gente até diz, a gente ouvia isso muito dos antigos, né? Eles não eram letrados, não estudaram, mas eles tinham uma sabedoria, eles tinham conhecimento. Eles já diziam, quem não sabe rezar, xinga a Deus. Já ouviram isso alguma vez na vida? Quem não sabe rezar, xinga a Deus. Isso no linguajar antigo, né? Popular, mas dos mais experientes, dos mais antigos. Mas nós que estamos vivendo a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, temos esse compromisso, né? Na palavra, no Evangelho, verdade? Meus amados, então, ele diz que nós não sabemos orar conforme convém o Espírito Santo de Deus, é quem intercede por cada um de nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Somente ele, meus amados, o único Espírito que está em nós é o Espírito Santo de Deus. Guarde isso no coração de vocês. Não há um outro ser espiritual igual a ele, nada semelhante a ele, nada igual a ele, senão teríamos algo igual a Deus. Isso não pode ser de forma nenhuma. A própria palavra diz que não há nada semelhante a Deus. E ao Espírito Santo de Deus, não. Somente ele, e só ele vai nas profundezas de Deus, só ele conhece as profundezas de Deus. Não, mas se vier um outro ser aí espiritual que entra no homem, contamina o homem, faz o homem fazer coisas erradas. Não, Senhor, não existe. O próprio Cristo, nos seus dias da carne, quando ele veio, ele já ensinava aquele povo ali. Lucas 7:21, ele dizia, olha, nada que venha de fora vai entrar no homem e vai contaminá-lo. O que contamina o homem, você sabe o que é, meus amados? O que é que contamina o homem? Você sabe? Vocês guardaram as palavras de Cristo? Ele diz, olha, o que contamina o homem são os maus desígnios. Já está lá dentro dele. Já está lá dentro dele os maus desígnios, os assassinatos, os furtos, roubos, adultério, coisas horrendas e por aí vai. Aí que diga que até a loucura, meus amigos, meus amados. Jesus já prevenia aquele povo daquela época, mas pouquíssimos guardaram aquelas palavras. Portanto, quem é o inimigo do homem? Quem é o maior inimigo do homem? Algum ser espiritual que vem voando por aí, que entra nele? É o próprio homem mesmo, meus amados. É o próprio homem. Agora, vai depender dele. Do que ele alimenta lá dentro dele? Aí diz, não, mas espera aí. Mas não existe isso? Não existe o mal? Sim, existe o mal. E quem criou o mal? Deus criou o mal. Mas Deus criou o mal, como ele é mal? Não, de forma nenhuma. Deus criou o bem, criou o mal, mas o mal não está dentro dele. O que é que ele faz? Como ele é justo e fiel, ele dá ao homem o direito de escolha. O que é que você quer ser? O que é que você vai ser? O que é que você vai alimentar dentro de você? Vai alimentar a Deus ou sua própria vontade? Ou sua própria carne ativada? Se você alimentar a Deus, o Espírito de Deus, saiba, você terá vida e vida em abundância. Agora, se você alimentar a sua própria vontade, a sua própria carne ativada, não será bem sucedido. Portanto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, vai vencer em você ao que você alimenta mais, o seu espírito ou sua vontade própria. Saiba que depende de você. O maior inimigo do homem é ele mesmo, é a carne ativada do homem. Essa é a grande verdade, meus amados, meus amigos, o Evangelho da verdade. Que se houver um outro Evangelho que não seja o de Cristo, que seja anátema. Portanto, temos um novo e vivo caminho. Se não vejamos Hebreus 10:20, vamos até lá. Você está no Velho Testamento, volta lá no Novo Testamento. Amém, amados?
Hebreus 10, 20. Hebreus 10, 20. Acharam, meus amados? Amém. Cristão tem que ler. O autor do livro de Hebreus, os historiadores até hoje eles não acharam, eles pesquisam. Quem escreveu Hebreus? Uns acreditam que foi o apóstolo Paulo, outros acreditam que foi o Apolo, outros acreditam que foi Santo Agostinho. Mas pelo andar da carruagem, todo leva a crer que foi o apóstolo Paulo. Mas não importa quem escreveu, porque está lá para nós a carta aos Hebreus, que diz o seguinte: Hebreus 10, 20. Este é o caminho novo, recém-aberto e vivificante, que Cristo nos franqueou ao rasgar a cortina, o seu corpo humano, para darmos acesso à presença santa de Deus. Ele continuou aqui mais. E visto que esse nosso grande supremo sacerdote governa sobre a casa de Deus, entremos e vamos diretamente ao próprio Deus, com o coração sincero e confiando plenamente que Ele nos receberá, porque o sangue de Cristo já foi salpicado a nós para nos purificar, e porque já fomos lavados com água pura. Amém, meus amados? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Então, já viemos batizados nele, na morte dele, de Cristo, no batismo do Espírito Santo de Deus. Mas nosso batismo não é com água, não é lá do lago, não é lá do rio, meus amados. Meus amados, chamo a atenção de vocês para a grande verdade. Verdade que estivera em silêncio por séculos e gerações, mas que Deus ele quis dar a conhecer aos seus santos, ao seu povo. Quem batizava nas águas? João Batista. Porque Jesus mesmo não batizou a ninguém. Se vocês olharem, examinarem as escrituras, vocês já viram Jesus batizando alguém? Há alguma passagem ali? Jesus batizando alguém? Não, né? Os discípulos sim, mas Jesus não. E quem batizava com água? João Batista. E qual era? O que era o batismo de João? Por que ele batizava com água? Então ele batizava para que se cumprisse a lei, para que se cumprisse as escrituras. E ele anunciava, ele preparava a vinda do Salvador, a vinda de Cristo. Ele preparava os homens para arrependimento dos seus pecados, das suas transgressões. Mas o próprio João, ele mesmo disse: olha, eu batizo com água, mas aquele que vem após de mim, ele é mais poderoso, e os batizará no Espírito Santo. Assim foi João, meus amados. Mas até hoje continuam batizando aí nas águas. Resolveram passar assim uma borracha no entendimento, apagou tudo. Aí eles estão mudando tudo e não observaram o que Cristo disse. Mas essa aqui é a grande verdade, meus amados. Batismo nas águas foi antes de Cristo. Ali sim, para arrependimento dos pecados. O próprio João já preveniu aquele povo. Paulo também, quando veio, o apóstolo Paulo, quando veio, ele chegou ali ao povo de Coríntios, ele chegou lá, viu aquele povo naquela unção lá, naquele fogo, e chegou para aquele povo lá e perguntou: vocês foram batizados no Espírito Santo de Deus? Aquele povo respondeu para ele: nós nem sabíamos que existe Espírito Santo. Estavam atrasadíssimos, né? Eles conheciam o batismo de João, que era nas águas, né? Aí Paulo: não, tudo bem, João, a gente sabe que João, ele batizava nas águas, mas para o arrependimento dos pecados, preparando a vinda de Cristo. Mas nós hoje, agora, nós já viemos batizados nele, Cristo, na morte dele. Senão Paulo diz lá em Romanos 6,3 que fomos batizados na morte dele, de Cristo.
Aliás, aquele povo daquela época que viveu lá, porque a Bíblia não foi escrita agora, não vamos futurizar, há 2000 anos atrás, né? Aquele povo ali foram-se já batizados na morte de Cristo. Imagina, 2000 anos atrás. E quanto nós? Então, nós já viemos batizados na morte dele, de Cristo, meus amados. Amém? Portanto, acesso direto ao lugar secreto, véu rasgado. E de que forma aquele véu foi rasgado? Na carne dele, de Cristo. Véu rasgado, feito na carne dele. Tirou para ele da inimizade. E já viemos com acesso direto a Deus. Não há intercessor, homem nenhum que interceda por nós, homem nenhum que chegue a Deus, que possa orar a Deus por nós, pela nossa vida, meus amados, meus amigos. Dentro de você há o Espírito Santo de Deus e ele opera pela fé, através da fé. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Meus amados, ele opera em você. O Espírito de Deus está em você. Em você há de fluir rios de água viva. Jesus, nos dias da carne, ele já preparou aquele povo. Ele disse: olha, na casa do Pai há muitas moradas, importa que eu vá, para que venha o Consolador. Se eu não for, ele não virá, mas se eu for, ele virá. E voltarei e os tomarei para mim mesmo. E ele voltou, meus amados, meus amigos. Ele ressuscitou. E o mesmo Espírito que o vivificou é o mesmo Espírito que está em mim, que está em você, e há de te vivificar naquele grande dia que Deus te chamar. Amém? Quando se desfizer o que? Esse depósito carnal, haverá um corpo celestial. Se será transformado com o corpo na glória de Cristo. Mas isso só no grande dia, porque enquanto a terra lá for o nosso lar, vamos louvar a Deus com uma alegria, dar glória a Ele até o grande dia, meus amados. Nos alegrar, nos animar nele sempre, alimentar em nós o Espírito Santo de Deus, o fruto do Espírito Santo de Deus, que é o amor, o gozo, a paz, a bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio é nós. Porque contra essas coisas não há lei, não há mandamento, não há ordenança, não há sacrifício, não há jejum, não há batismo nas águas, não há Páscoa, não há ceia, porque Cristo é a própria Páscoa nossa. Ele está dentro de nós. O nosso Redentor vive. Espírito Santo de Deus, ele está em nós. O Senhor, ele é Espírito, e onde há o Espírito dele, aí há liberdade. Onde há a graça dele, ele está. E há liberdade. Diga glória a Deus, meu irmão. Louvado seja Deus. Portanto, um novo e vivo caminho nele, em Cristo. 1 Timóteo 4:1. Vamos lá, meus amados. Estamos às 21h03 para você que está nos vendo, nos assistindo aí, pelas redes sociais. Estamos com o tema Novo Caminho. 1 Timóteo 4:1. Acharam aí, amados? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Como no início, na abertura, Deus usando a boca do profeta Isaías, que dizia: este é o caminho. Se você se desviar dele, sair dele, haverá uma voz atrás de você, dizendo: este é o caminho. E vai sempre incomodar. O Espírito de Deus há de incomodar, porque quem nos convence das coisas erradas é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai nos incomodar sempre, sempre que os guia nos mostra, nos orienta, nos guia, nos dá aquele discernimento do bem e do mal, como a árvore do conhecimento do bem e do mal a nós. Amém? Então, 1 Timóteo 4:1, Paulo falava a Timóteo, ele chamava de meu filho, que era um discípulo, ele o orientava, ensinava o Evangelho da Graça a Timóteo. Quando ele não estava, Timóteo representava. Ele
manejava bem a palavra viva e eficaz àquele povo ali. E ele diz, 1 Timóteo 4:1, entretanto, o Espírito Santo nos diz claramente que nos últimos tempos amém, amados? O Espírito Santo nos diz claramente que nos últimos tempos alguns na igreja se desviarão de Cristo e se tornarão zelosos, seguidores de mestres com ideias de inspiração diabólica. Nos últimos dias, não vamos futurizar, como já havíamos dito aqui, que a Bíblia não foi escrita hoje para os tempos futuros, há 2 mil anos. Nos últimos dias era ali, naqueles dias ali, tudo aquilo ali já estava acontecendo. Essas coisas aí não é para o futuro não, já vem acontecendo há 2 mil anos. Naqueles últimos dias, os homens iriam se apostatar da fé, sair justo daquele caminho que o Espírito de Deus incomoda. Não saia dele, porque se sair, irá uma voz atrás de você. Esse é o caminho. Mas há 2 mil anos atrás, já tinha, naqueles últimos dias, muitos homens se apostatando da fé, levando as pessoas a outras coisas que não faziam parte da verdade do Evangelho de Cristo, como Paulo falando com Timóteo, ele diz, com ideias, inspiração diabólicas. Diabólica, mas diabólica vem de diabo, sim, do opositor. Do opositor. O homem, quando ele quer ser mau, ele é. Se ele quiser ser bom, ele é. Vai depender do que ele alimentar dentro dele. Verdade. Vai parecer um diabo, mesmo quando ele alimenta o lado ruim dele, o opositor, meus amados. Para quem não sabe, o diabo não é nem um ser espiritual, é um adjetivo. Um adjetivo significa o quê? Um opositor, algo que se opõe a uma ideia contrária dele, de Deus. Não é nem um ser espiritual, porque o único ser espiritual só é o Espírito de Deus, não há um outro igual a ele. Então, quando o homem manifesta isso dentro dele, esse diabinho dentro dele, é o que acontece. Ele se desvia de Deus, das ideias de Deus, das ideias boas, e aí era o que Paulo estava prevenindo, né? Inspiração diabólica. Tais mestres falarão mentira de cara séria e farão isso tantas vezes que nem mesmo a consciência os incomodará. Versículo 3: dirão que está errado casar-se e que está errado comer carne, embora Deus tenha dado essas coisas aos cristãos bem instruídos para que as desfrutem e dê graças por elas. Coisas desse tipo, né? O homem das antigas, eles tinham o próprio alimento, que não era essa carne animal, eles tinham o maná, né? Era dado, vinha diretamente, era um milagre aquilo ali, o maná do céu, né? Eles tinham o maná, eles não comiam a carne animal de forma nenhuma, mas essa cultura aí mudou, que tudo que Deus fez é bom, né? Fez o homem, fez os animais e o homem para dominar os animais. Agora, há uma variedade, há opções e muito. Em último caso é que você vai partir para aquele outro lado, mas enquanto Deus te mostrar algo ali, te dá algo, é daquilo ali que você vai viver, é daquilo que você vai se alimentar. Como ele mesmo diz em Hebreus 13:5, seja a vossa vida sem avareza, contenta-te com o que tens. O Senhor, Ele é o seu auxílio, nunca jamais vai te desamparar. Desta forma, meu irmão, pronto, Paulo ele já prevenia Timóteo, ele dizia, muitos se apostatarão da fé, desviarão muita gente do caminho da verdade, do caminho do Evangelho, colocando neles ideias próprias. Mas que ideias eram essas? Em que intuito era esse aí? Né? Qual era o intuito? Mateus 10, 2,7
Vamos lá, meus amados. Mateus 10, 2, 7. Amém. Mateus capítulo 10, versículo 2. Acharam, meus? Amém. Mateus capítulo 10, versículo 2. Vamos fazer aqui uma leitura do livro histórico de Mateus. Estes são os nomes dos 12 discípulos: Simão, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão, Judas Iscariotes. Jesus enviou com as seguintes instruções: não vão aos outros povos nem aos samaritanos, porque só o povo de Israel, as ovelhas perdidas de Deus, vão anunciar a eles que o reino dos céus está perto. O começo por onde, meus amados, para quem Cristo veio, para quem Jesus veio. Na verdade, ele veio para nós. Em momento nenhum a palavra do Evangelho diz que ele veio para nós, ele veio para nos salvar, ele veio para pregar a nós. Não, o Evangelho diz que ele veio justo, de preferência, como ele deu a ordem ao discípulo, vai justo levar a mensagem do reino de Deus que está perto. Que está perto, seria o que? Perto como? Muito tempo, 2000 anos, já estava ali naquele povo, né? Vai lá, anuncia o Evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel, nem mesmo os samaritanos, que os samaritanos eles tinham uma parte do povo judeu, só que eles não se comunicavam, não se davam bem, mas não era por causa dos samaritanos, por causa do próprio povo judeu, que deixavam eles de lado, eles consideravam ele, os samaritanos, um povo impuro. E Jesus ele disse: nem mesmo os samaritanos, somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas, no entanto, meus amigos, até daquele próprio povo, até aqueles mesmos que andaram com ele, até os que andaram com Cristo, eles se apostataram da fé. E Jesus veio para ele, realmente, para eles, para aquele povo. Mas quer ver um exemplo bem claro daquele que se apostatou da fé? O próprio Pedro, o próprio Simão, um desses 12 aí. O que aconteceu? Vamos ver na palavra. Ele andava no caminho, estava no caminho, mas num piscar de olhos, o que aconteceu? Ele se dissimulou, o próprio Pedro, o Barnabé, Tiago, o que aconteceu? Lá em Gálatas 2:11, vamos lá. Gálatas capítulo 2, vamos já concluir, meus amados, para não ser pesado a voz. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Amém. Amém, meus amigos? Jesus veio para aquele povo, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas dentro daquele povo, até aqueles mesmos que andaram com Cristo, se apostatou da fé, se desviou do caminho da missão. Se não vejamos, o que é que Paulo disse lá em Gálatas? Ele disse: contudo, quando Pedro veio a Antioquia, tive de me opor publicamente a ele, falando bem duro contra o que ele andava fazendo, porque estava muito errado. Com certeza Pedro ele era bem mais velho do que Paulo. Paulo ele já tinha uma diferença de idade de Cristo, 10 anos. Né? Quando Cristo veio, 10 anos depois, Paulo veio. Eles não chegaram a se encontrar ali nos dias da carne. Ele teve um encontro com já o Espírito. Paulo e o Espírito, não com Cristo Jesus de Nazaré, ele andou com ele. Né? Então, contudo, quando Pedro veio a Antioquia, tive de me opor publicamente a ele, falando bem duro contra o que ele andava fazendo, porque estava muito errado. Imagine uma pessoa jovem chegar ao mais velho e repreendê-lo, dar uma lição de moral. Onde é que o cara vai botar cara, né? Poxa, esse menino que eu vi nascer, vi crescer, ensinando, eu era quem era para repreendê-lo, ensiná-lo, instruí-lo, e ele vem me dar uma lição de moral. E não era de costume naquela época, o mais jovem repreendeu o mais velho, como também é para os dias de hoje, meus amados. Amém? Respeito, né?
manter aquele respeito, manter aquela linhagem, manter aquela hierarquia. Mas Paulo, ele se sentiu naquela obrigação de chegar para um mais velho do que ele, repreender e corrigir, fazer um corretivo nele, dar um corretivo nele. Ele ficou até constrangido, mas foi obrigado a fazer aquilo. Por isso que ele disse essas coisas. Ele disse, falando bem duro contra o que ele estava fazendo, porque estava muito errado. E o que era que ele estava fazendo tanto assim? Pedro, para começar, o que estávamos falando, se desviando do caminho de Deus. Jesus tinha dito para aquele povo, deu uma missão para eles, o Evangelho, que era chegado o reino de Deus. Mas, no entanto, o próprio Pedro, que ouviu aquilo ali, teve que ser repreendido por Paulo, porque ele estava se desviando do caminho. E aqui ele diz, porque quando ele chegou de lá, no princípio comia com os cristãos gentios. Naquela época tinha os cristãos gentios e tinha cristãos judeus, né? Já a partir de Cristo, né? Tinha os gentios e tinha os judeus. Aos gentios era um povo para quem Paulo recebeu a graça para pregar para aquele povo. Era um povo que era fora da lei, eles não tinham lei como o povo judeu tinha. Os gentios não tinham. Então o que aconteceu? Aos cristãos gentios que não se incomodavam com a circuncisão e muitas leis judaicas, mas depois, quando chegaram alguns judeus, amigo de Tiago, ele não queria mais comer com os gentios, porque estava com medo daquilo que diriam esses judeus legalistas, que insistiam em que a circuncisão era necessária para salvação. Olha só, ele era Pedro, legalista da lei, circuncidado. Mas, no entanto, ele se sentou lá com o povo gentil, comendo com o povo gentil, já tinha saído das tradições dele lá, como Jesus tinha dito, você faz parte das ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ele já tinha se desviado daquele caminho, já estava sentado lá com os gentios, né, fazendo os gentios, obrigando ao povo gentil a seguir aquelas leis dele, que ele nem mais estava seguindo. E quando ele viu os outros colegas dele, os demais, a Barnabé, a Tiago, ele pulou fora, saiu de perto, com medo do que aqueles homens podiam achar. Espera aí, está com medo daquele lá? Pois Paulo viu. Pois então, o que é isso? Teve que ser duro com ele, teve que repreender. Ficou constrangido por causa da idade, ele era mais velho, mas ele disse. Aí o que aconteceu? E depois todos os outros cristãos judeus e até mesmo Barnabé começaram a andar com hipocrisia, seguindo o exemplo de Pedro, embora soubessem que isso era errado. Amém, meus amados? Lá no versículo 14, quando viu o que estava acontecendo, que eles não estavam sendo sinceros quando aquilo em que realmente criam e não estavam seguindo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos os outros, embora não seja você judeu de nascimento, há muito tempo já foste ligado às leis judaicas, então por que de uma hora para outra está procurando fazer esses gentios obedecê-las? Judeu, porque eles eram feios daqueles povos, seguiam a lei na risca, ofereciam sacrifícios na risca, porque segundo ele era para pagar os pecados, era para purificar a carne, mas segundo o Evangelho não purificava coisíssima nenhuma. O próprio Paulo dizia que aquilo nunca aperfeiçoou coisa alguma, a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, era sacrifício atrás de sacrifício, mas estava sempre em transgressão. E o pecado ele era o que? A transgressão da lei, tá? E foi para isso que Cristo veio. Então, o próprio Pedro, que era para seguir aquela lei judaica, ele não seguia, mas queria aplicar no povo gentil que não tinha lei, e não se mandou de forma nenhuma pregar a lei àquele povo, era para pregar a graça de Deus àquele povo. A graça de Deus em que você é salvo por ela, por fé. É pela fé, pela pregação da fé, que você recebe o milagre, recebe as benesses, e não por obras meritórias
da lei. Então Paulo ele foi obrigado a chegar e repreender Pedro: você é um judeu, você próprio não vive as leis judaicas, mas você quer aplicar num povo sem lei, a quem Deus não mandou você aplicar neles essas leis aí. Portanto, meus amados, aquele povo estava debaixo da graça de Deus. Graça não se mistura com lei. Se você está debaixo da graça de Deus, não é por sacrifício. Você não tem que fazer sacrifício nenhum. É pela fé, porque o sacrifício quem fez foi Cristo. E de uma vez por todas, um sacrifício único e perfeito, e ele não vai voltar mais aqui para repetir várias vezes. Como Paulo disse, se não seria necessário Cristo vir aqui várias vezes e ser crucificado várias vezes. Meus amados, se vocês continuarem fazendo isso, estarão anulando a cruz de Cristo, estarão anulando o sacrifício que Cristo fez por vocês, ou melhor, por aquele povo, por as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque você já veio justificado por Ele, por fé, predestinado, glorificado nele, Cristo. Glória a Deus, verdade. Louvado seja Deus. Portanto, meus amados, continuando aqui no versículo 15: entretanto, nós cristãos judeus sabemos muito bem que não podemos tornar-nos justos diante de Deus pela obediência às leis judaicas, mas somente pela fé em Cristo, para que Ele tire os nossos pecados. E assim, nós também já confiamos em Cristo, crendo que podíamos ser aceitos por Deus devido à fé, e não porque tivéssemos obedecido às leis judaicas, porque ninguém jamais será salvo pela obediência às leis. É por graça, meus amados. É pela pura misericórdia de Deus em nossas vidas, para que nenhum homem venha se vangloriar diante dele, diante de Deus. Dizer, eu fiz um sacrifício, eu fiz um jejum, e aí agora o Senhor tem que pagar. Aí Deus seria um devedor desse povo, verdade? Se ele estava oferecendo um sacrifício, estava oferecendo um trabalho, Deus teria que pagar por aquilo a eles. Deus se tornaria o quê? Um devedor dele. O devedor do homem não é assim, dessa forma. Então, para que nenhum homem chegue diante dele, venha se vangloriar, eu fiz, de forma nenhuma. Pelo contrário, é Deus que faz por você. É pela riquíssima misericórdia dele, que é riquíssimo em misericórdia, em perdoar. E derramou a graça dele gratuitamente dentro de nós. Não que sejamos merecedores de alguma coisa, mas pela pura misericórdia dele, pelo amor que ele tem por nós, pelo amor infinito dele, pela infinita bondade dele, de Deus, para conosco. Amém, meus amados? Não precisa de nós, não precisa de dinheiro, ele não quer dinheiro, não quer dízimo, coisa nenhuma. Nossa! Amém, meus amados? Porque ele não precisa de nada disso, mas o amor dele, a misericórdia dele é infinitamente mais em nossas vidas. Glória a Deus, para fazer infinitamente mais que o que pedimos, que o que pensamos, conforme o poder dele que opera em cada um de nós. Amém. Ele usou a boca do profeta Oséias e disse: misericórdia quero, sacrifício não. Mais o conhecimento de Deus, de que holocaustos, de que sacrifícios. Entendeu, meus amados? É isso que Deus quer de você. Será que é tão difícil? É tão somente o que? Crer. Nós temos que fazer a obra. Qual a obra? Foi que Jesus disse a respeito de obra, quando ele veio da carne. Guardaram bem os mandamentos dele. Foi que ele disse: qual é a obra de Deus? Crer naquele em que o Pai enviou. Só isso, é tão difícil? Meus irmãos, algo tão simples: crer, fé. Mas é impressionante que as pessoas usam isso da boca para fora, só pronunciam da boca para fora. É como Deus usou o profeta Jeremias: esse povo se aproxima de mim, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, prefere ouvir mandamentos de homem do que obedecer a Deus.
é dessa forma, meus irmãos. Prefere mandamentos de homens, prefere ordenança, prefere sacrifício, prefere se desviar dos caminhos de que obedecer a Ele. Ele disse: é meu amigo quem fizer a minha vontade, quem fizer o que eu vou. Mas quantos fazem a vontade de Deus? Quantos obedecem? Seria por fé? Portanto, as Escrituras testificavam que um dia seria por fé. Existiu a lei, mas aquilo era apenas sombra dos bens futuros do que viria para um dia, que seria por graça, que seria por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Ele, sem fé é impossível agradar a Deus, e Ele não tem prazer naquele que recua na fé. Amém, meus amados? Portanto, meus amigos, meus irmãos, esse é o maior ministério de maior excelência em Cristo. É o pacto da nova aliança, em que você aprende a confiar nele, a confiar em Deus. Não pelo que Ele tem nas mãos para te oferecer, não pelo que Ele tenha para te dar, mas é você aprender a confiar, crer sem pegar, sem tocar. Isso aqui é uma coluna, não é fé. Aprender a confiar, sem precisar ver, sem precisar tocar, tão somente crer. Né, meus amados? Esse é o grande pacto de maior excelência em Cristo, que é pela fé. Já existiu um outro pacto da lei, de sacrifício, teve a sua glória, sim, porque foi dado por Deus em Moisés. Mas Deus não queria continuar com aquilo ali, uma vida de sacrifício, porque fazia sacrifício no dia por os pecados, mas no dia seguinte voltavam os pecados novamente, e aquilo ali nunca se acabava, se tornava uma bola de neve. E Ele resolveu o problema de uma vez por todas. Cristo veio não para tirar a lei, Ele não veio para revogar a lei, Ele veio para cumprir a lei, porque a lei se cumpre. E não tirou um tiro dela, não mudou nada dela, veio para cumprir e não para revogar, porque nenhum homem fora capaz de cumpri-la. E então Ele veio, senão Ele não teria vindo, meus amados. Se fôssemos para continuar aqui, fazendo sacrifício, continuar debaixo da lei, não seria necessário Cristo ter vindo e se sacrificado e ter sido posto em uma cruz. Mas Ele veio porque Ele não fora capaz. E Deus, certamente o homem iria perecer, e veio Cristo. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. E essa vida eterna Deus já havia preparado para o homem. Ele já havia te escolhido antes que tudo isso aqui fosse feito. Deus já havia escolhido você. Vocês sabiam disso? Você já é escolhido. Você tem um nome que nem você mesmo sabe, só Deus sabe. Você tem um nome espiritual. Ele muda o nosso nome. Para Ele, o nosso nome não é esse que nós usamos aqui. Ele tem um nome para você. Você já era espírito antes de você vir para cá. Você não lembra, porque Deus fez tudo perfeito. Como Ele mesmo disse a Jó: Jó, tu lembras onde tu estavas quando eu assentava os fundamentos da terra? Certamente tu sabe porque tu já era nascido. Como Jó já era nascido? Será que como nós, carne, antes que tudo fosse criado, fosse feito, meus irmãos? Espírito, portanto, em nós isso, Deus já havia separado isso para nós uma eternidade. Espírito, antes que tudo isso aqui fosse feito, fosse criado, Ele já havia nos escolhido. Como Paulo mesmo disse, o apóstolo Paulo disse, Ele já havia me separado ainda antes do ventre da minha mãe. Isso, meu amado. Ele já havia separado você antes de você ter vindo para cá. Há um propósito dele para você. Há um propósito de Deus na sua vida. E mais, a nossa pátria ela não é daqui, da terra. Ela é celestial.
Nós não somos daqui, não viemos para ficar aqui. E daqui a matéria ela fica, vai para o pó. E o espírito ele vai voltar para Deus, ele volta, ele não vai, ele volta porque de lá que veio e já era dele. Meus amados, volta para lá para o caminho secreto, que só ele e Deus sabe. E tem para nós um nome, tem para nós um corpo celestial. Amém, meus amados? Então, para concluir essa mensagem de hoje, da parte, Deus, 21h30 minutos, meus amigos, meus irmãos. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3, para concluir essa mensagem desta noite. Amém? Para não ser pesado a voz. 1 Timóteo, capítulo 6. Amém. Versículo 3. Acharam, meus amados? Amém. Vamos ler, para concluir. Alguns poderão negar essas coisas, porém, elas são os ensinos sabios e proveitosos do Senhor Jesus Cristo e são o alicerce de uma vida piedosa. Todo aquele que disser algo diferente, tanto é orgulhoso como tolo. Isso era Paulo, falando para Timóteo. Aquele que usa algo que não seja condizente com o Evangelho, que não seja condizente com a verdade de Deus, ele é considerado tolo, considerado orgulhoso. Dessa forma, meus amados, e aquele continuou. 1 Timóteo 6, 4. Todo aquele que disser algo diferente, tanto orgulhoso como tolo, está colocando sutilezas no sentido das palavras de Cristo e provocando discussões que acabam em inveja e cólera e que só conduzem à difamação, às acusações e às suspeitas malignas. Versículo 5. Estes que vivem discutindo, cujas mentes estão pervertidas pelo pecado, não sabem dizer a verdade. Para eles, o Evangelho é simplesmente um meio de ganhar dinheiro. Afastem-se deles. Duras palavras, né, meus amados? Duras palavras. É impressionante. Nem parece que essas coisas estão escritas ali. Até parece que foi inventada para os dias de hoje. Até parece que foi inventada para o homem, porque muitos vão dizer, eu não costumava ouvir essas coisas, essas verdades, mas está lá, meu amado, minha amada, na Bíblia. Então, mudam a verdade de Deus, desviam-se da verdade de Deus, é considerado tolo, orgulhoso e, por outro lado, em outras palavras, usando as próprias ideias como meio de lucrar. Em outras palavras, Paulo dizia, supondo que a piedade ela seja fonte de lucro, é o que se faz com o Evangelho. Era o que se fazia com o Evangelho há 2000 anos atrás e não mudou nada de lá para cá. Não é impressionante? Mas a verdade de Deus ela é uma só. É como Jesus Cristo, na sua entrada triunfal em Jerusalém, e com ele multidões o acompanhavam. Ele ficou famoso ali. Em tão pouco tempo ali, as multidões o acompanhavam, e quando ele entrava ali, as multidões gritavam ali, Hosana, Hosana, nas alturas, e muito barulho, e aqueles sacerdotes da lei se incomodavam muito com aquilo ali, e diziam para ele, tentavam dar ordem para ele, diga para esses homens se calarem, mande calar a boca. E eles achavam que ia ter uma resposta favorável e não. E o que é que Jesus disse? Quem é que vai lutar contra a verdade, irmão? E Jesus disse, se eles se calarem, até as pedras clamarão. Porque a verdade ela sempre será verdade, e a verdade é Deus, e Ele não muda. É o Deus de ontem, de hoje, e sempre Ele será Deus
Glória a nas Deus. nossas vidas. Então, meus amados, para concluir, aqui, uma mensagem aqui para encerrar essa mensagem da noite de hoje no caminho, versículo 6. Você quer ser verdadeiramente rico? É uma pergunta, mas do Evangelho. Você quer ser verdadeiramente rico? Está aí a resposta. Está aí a resposta. Está aí a resposta de Paulo a Timóteo. Você já é. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Amém. Glória a Deus. Você quer ser verdadeiramente rico? Você já é. Como? De que forma? Se for feliz e bondoso. Se você for feliz e bondosa, então verdadeiramente você é rico, você é rica, meu irmão, minha irmã. Diga glória a Deus. Glória a Então Deus. de pé vamos agradecer. Soberano Deus, nosso Pai, para tudo feito, que criou, criou o céu, a terra, o mar, a fonte das águas, todas as coisas que neles há. Queremos te agradecer. Obrigado, Senhor da glória, Rei da glória, pelo teu novo e vivo caminho, pelo véu rasgado, corpo dilacerado, rasgado, mas teve uma eficácia, teve um efeito. Ele nos deu acesso direto ao Pai. Ele acabou com a parede da inimizade, do pecado, da transgressão da lei que era prejudicial ao homem. Levou junto preceitos, ordenanças, mandamentos, sacrifício de bode, de couro, que foi inútil e fraco e nunca aperfeiçoou o homem coisa alguma. Mas Cristo, ele foi sacrifício perfeito, foi o pacto perfeito, o único pacto de sangue. Todo pacto ele é feito por sangue, e nós não anulamos a cruz de Cristo. Estamos debaixo da graça de Deus, estamos debaixo da graça de Deus, gratuitamente derramado através desse novo e vivo caminho em nossas vidas. Senhor Deus, manifesta esse poder, manifesta esse novo caminho em nós. Manifesta, Senhor, esse véu rasgado, pois todo aquele que conhece a Deus, que conhece o Espírito Santo de Deus, ele conhece a verdade, o véu cai dos seus olhos, cai a cegueira espiritual e ele passa a enxergar. O maior inimigo do homem a partir daqui é ele mesmo, vai depender do que ele alimenta dentro dele. Como o Senhor mesmo disse, fui eu que criei a vida, fui eu que criei bem, fui eu que criei o mal, mas eu sugiro que escolha a vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, escolha Deus, escolha a vida, pois há o Espírito Santo dele em você te guiando. Quando você se desviar, ele te diz: esse é o caminho, é o novo e vivo caminho. Senhor Deus, tomamos posse de tuas bênçãos sem medida. Tomamos posse, Pai, de toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, que nos escolheu antes que tudo fosse feito. Tomamos posse e podemos usar esse poder para repreender todo o mal, toda a arma forjada que se levantar contra nós, para repreender esse AVC, esse infarto, esse câncer da mama, do colo, do útero, essa hérnia de disco, esse mal alojado na mente, no coração, nos ossos, esse mal que está aí alojado, Senhor, com a depressão, com a ansiedade. Nós cremos que pela fé ele já caiu por terra, e nós confirmamos isso na vida desse homem, na vida dessa mulher, e recebemos em nosso espírito, porque foi para a liberdade que o Senhor nos chamou e nos fez para louvor e da sua glória. Senhor Deus, obrigado, Senhor, obrigado pelo teu poder, pois sabemos que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais que pensamos, e o que o seu poder, ele é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Quando somos fracos, nós somos fortes. O povo de Deus aqui reunido, também pelas redes sociais, digam: eu creio. Aplausos a ele.